Fala pessoal, seja muito bem-vindo aí ao canal Notícias São Paulo FC. Vamos ficar por dentro aí de mais uma notícia do dia em relação ao jogo de ontem, que teve um movimento aí muito forte, né, nos bastidores, até mesmo em extra-campo, em relação ao jogo lá em Minas, né, em Belo Horizonte, no Arena MRV, Atlético e São Paulo. Imagens de fúria e descontrole, socos no painel, protestos em pé na coletiva. Te explico las dos. No, metete en Twitter. Si estamos acá, yo tengo toda la noche, no hay problema. Zubeldia foi o personagem da derrota do São Paulo pro Atlético Mineiro. Agora vamos tentar entender o porquê da ira do argentino. Começando pelo primeiro gol do Galo, originado dessa falta de Luiz Gustavo. Escúchame, primer jugada. Luis no hace falta, le dejan un tiro libre a Hall para que pueda rematar. Luis no hace falta. Antes le hace una falta a Luciano y Luis no hace falta. El árbitro inventa una falta. Zubeldia também reclama de uma falta de Hulk em Luciano antes da infração que deu início à jogada do gol. O lance seguiu e no rebote da cobrança de Hulk, Vargas abriu o placar em Minas Gerais. Zubeldia levou o amarelo por reclamação. O tricolor empatou depois dessa confusão na área. A bola sobrou nos pés de Lucas, que em apenas 2 toques deixou tudo igual. Nossa. No fim da primeira etapa, após o chute do Scarpa, Paulinho desviou e fez 2-1 Galo. E aí, mão ou não? Okay. Tá aguardando, tá? Aguarda, tá, Marcelo? A gente tá checando esse possível toque, tá, Marcelo? Agora. Ela não vai... Aqui, ó, para do momento do contato, para desse momento do contato. Agora a 8A vai comprovar que não tá tocando no braço dele. A gente viu ela, tá? Tá? Ó, ela passa e desce. Ela desce da direção do braço. Quer dividir não vide a tela naquele momento. Vamos dividir. Fino, tá, Marcelo? Você tá me ouvindo? É o Diogo. Ok. Aguarda, tá? Goal line A2. Isso. Okay. Isso, ela comprova que ela toca no corpo e desce pela câmera invertida, a gente consegue ver que não tem contato com o braço. Segunda jugada, la del gol. Claramente, pega aquí, baja aquí y se mete. Míralo por Twitter, mirá la imagen de Twitter. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo no voy a estar enojado? O lema Zubeldia e Alegria foi ofuscado pela rebeldia do argentino recentemente. Mas calma, Zubeldia, calma que é só um jogo de palavras. Nessa curta passagem do comandante pelo tricolor, foram 10 cartões recebidos, 9 amarelos, 1 vermelho e 2 suspensões em apenas 17 partidas, sendo que 4 dessas punições aconteceram nos últimos 2 jogos em que o treinador esteve no banco. E olha que ainda teve a expulsão do zagueiro Alan Franco, recomendada pelo VAR por causa desse pisão no Otávio, o que mudou completamente a partida. Aí foi justo, né, pessoal? A expulsão do Alan Franco, pelo menos só a expulsão Do lado realmente foi vencedor, justa. o Galo acaba com um jejum que durava quase 3 meses. Desde 20 de abril, não sabia o que era vencer em casa. Na fase que a gente está, não dá nem para reclamar de como essa Ressuscita vitória mortes, São muito Paulo. importante contra uma grande foda. equipe que vem numa crescente muito boa. É isso, pelo menos hoje jogamos com um a mais, né? Temos jogado sempre com Desde abril, rapaziada, Acho que que isso também loucura. foi importante pra gente conseguir manter o resultado. E é isso, feliz pra caramba. Matheus Mendes também foi o grande destaque da partida, salvando Verdade. várias chances claras do São Paulo e acabando com uma sequência incômoda de 18 gols sofridos nos 7 jogos anteriores. Isso aí é fruto do trabalho, né? O trabalho dia a dia, e a gente poder vir fazer um grande jogo é o que deixa a gente lá em cima. A questão mental estava bem mais cansada, né? Devido aos resultados. Estava até conversando com o Otávio, né? Acho que ontem, foi antes de ontem, que quando não se vê um resultado positivo, quando as coisas não estão correndo bem, a gente acaba focando ainda mais, trabalhando ainda mais, dormindo, tentando dormir mais, tentando recuperar mais, tentando focar mais, tentando concentrar mais, para que as coisas aconteçam. Infelizmente, os resultados não vinham, então acaba cansando ainda mais psicologicamente. Tá aí uma palavra-chave, psicológico. Algo que o São Paulo precisa trabalhar agora, para não perder e nem se perder na temporada. Gente, o Zubeldia foi a forra, enlouqueceu
inconformado. Olha, nem quando o São Paulo foi goleado pelo Vasco da Gama, a gente viu reação parecida, né? Agora, ele estava inconformado com a validação do gol do Paulinho, inconformado que antes da falta, a suposta falta do Luiz Gustavo, teve uma falta do Hulk no Luciano, e ele perdeu a compostura, e a gente vai ver de novo, porque realmente foi meio que inesperado isso. Como não ia estar enojado? Quais foram os lances específicos que Quais foram... Explica vos, vos para quem trabajas. TV Globo. Explica vos. Si vos viste la mano, explicala vos. Dale, a ver, Mas, contame, te escucho. Além, esse foi um dos lances... Te escucho, vamos. Esse foi um dos lances que você se irritou? Foi o que? Você acha que teve uma marcação? Não, você viu a mano? Você viu a mano do segundo gol? Eu não vi ainda o lance na revisão aqui. É? Eu tava trabalhando na transmissão e não vi o lance pela TV. Não, não vi. Eu não vi o lance pela TV. Você viu a mano? Da onde eu tava, eu não consegui ver. E eu não vi, mal. ¿Qué estuvo haciendo en Twitter? ¿Qué estuvo escribiendo? ¿Qué estuvo viendo? Não, eu estava trabalhando na transmissão. Están las imágenes. Eu estava trabalhando na transmissão. Não, pero ahora tenés, metete en Twitter. Metete en Twitter, Não, con tudo todo bem. el respeto. Eu vou colocar. Twitter. Eu quero Mirá, só terminar. Te explico las dos. No, metete en Twitter. Metete en Twitter. Ok. Si estamos acá, yo tengo toda la noche. No hay problema. Escúchame. Primer jugada. Primer jugada. Luis no hace falta. Le dejan un tiro libre a Hall para que pueda rematar. Luis no hace falta. Antes le hace una falta a Luciano. Y Luis no hace falta. Luis no hace falta, el árbitro inventa una falta. Segunda jugada, la del gol. Claramente, pega aquí, baja aquí y se mete. Míralo por Twitter, mirá la imagen de Twitter. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo no voy a estar enojado? Pero si usted trabaja en la televisión, si usted es periodista, ¿qué estuvo haciendo en estos últimos 40 minutos? Não, estava gravando passagem, No, estava fazendo usted outras quiere que coisas yo que hable, deixar pero um yo VT. hablo, pero es un injusto usted, y con todo respeto, porque usted sabe, usted vio la jugada. Las dos jugadas son muy notorias, y las dos jugadas terminan en gol. Entonces, ¿por qué estoy irritado? ¿Por qué estoy mal? Por la injusticia. Por la injusticia de que el VAR no haya visto la mano, por la injusticia de que el árbitro inventó una falta literal sabiendo que Hulk pateaba bien ahí en esa posición. Vamos a ponérsela ahí a Hulk para que haga su, o Hulk, o como quieran llamarlo. Entonces esas cosas me irritan mucho porque son de manual. Otra jugada, Hulk hace una falta para amarilla, la deja pasar el árbitro, la deja pasar, era doble amonestación, y así te puedo nombrar muchas más. El árbitro sea la figura. Hoy la figura fue el árbitro. Lo felicito. Bom, eu só vou dizer uma coisa, eu sei o que é ficar nervosa. Quando você pensa que tem razão, quando você perde, quando o resultado não é legal. Mas ele foi além da conta, não imaginava que ele teria uma reação como essa. Primeiro, lá no backdrop, quando ele dá um soco no backdrop. Depois, na coletiva, ele começa, dá pra ver que ele tá alterado, que ele tá pilhado. E a gente até entende, porque futebol é isso, o Zubeldia quer ganhar. Agora, vamos começar então a analisar as polêmicas da partida. Polêmicas porque tem opiniões diferentes, então é polêmico. Bom, ele reclama no primeiro gol do Galo de uma falta na origem, que não foi marcada do Hulk no Luciano, e depois o árbitro dá a falta cometida pelo Luiz Gustavo. E o Zubeldia disse, com o Hulk é uma chance muito grande de gol. E o árbitro sabe disso. Será que o árbitro pensa nisso? Assim, esse tipo de declaração é por causa do nervosismo. Claro, tá pilhado, esse tipo tá de fora da declaração casa. é por causa do nervosismo, porque o repórter fala, em algum momento fala para ele da igualdade numérica. Se o jogo teria sido diferente. Ele falou, não, teve mais. E aí ele acrescenta ali acrescentou ali a arbitragem e também o VAR, né? Então esse tipo de declaração porque o cara tá descontrolado, o cara tá nervoso, que é o caso do Zubeldia na coletiva. Em outras situações, ele tem razão. Para mim, o ponto principal é o lance do pênalti, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Em cima das imagens que a gente está vendo... Este é o incrível método da TV Playpix, que acabei de descobrir. Você paga apenas uma vez e tem acesso para as... No Vargas, Loirão, eu não acho que esse tipo de lance é falta, mas a arbitragem hoje no futebol brasileiro tá dando essas faltas. Qualquer braço
Tanto é que o jogador valoriza demais, que às vezes o braço é no pescoço, às vezes o braço é no peito, e ele sempre leva a mão pro rosto. Pode reparar, sempre, todos, sem exceção, todos os jogadores fazem isso. O Vargas não Já foi... para cavar a falta Todos. mesmo. Ou o cartão. Ou o cartão. E o árbitro tem dado essas faltas. O cara vai correr, faz isso daqui, botou a mão no pescoço do cara, e o cara larga a jogada, porque o Vargas ele desiste da jogada. Isso tá claro, ele desiste da jogada. E o árbitro dá a falta. Então eu não vou condenar a arbitragem nessa questão do Luiz Gustavo, porque os árbitros estão usando, pelo menos nessa situação, o critério de marcar as faltas. E o do Luciano com o Hulk ali também não achei que foi nada. Essa é a minha opinião. Quer que eu fale já do pênalti? Pra mim a bola bate na mão do... Só um pouquinho, eu teria marcado essa falta do Hulk no Luciano. Então, você já acha que Essa foi eu já falta? teria marcado, eu teria marcado. Sim. Não é? Mas aí também, até isso, ó, teve esse lance, seguiu, marcou a falta, cobrou a falta, espalmou o Rafael, vem o Vargas, então é um lance longo, Sim, não é? sim. Mas eu, por justiça, é a minha opinião, eu teria marcado a falta do Hulk no Luciano. Sim. Só pra... Agora vamos pro próximo, Vamos, que esse vamos, é o é. lance capital da Bora, partida. Leonel, esse aí que eu Porque espero. esse lance é um problema. Vamos lá. O que acontece? Sai o gol do Paulinho. Qual é a expectativa? O VAR vai ter que analisar o gol, como analisa qualquer gol que acontece. Então, para quem ainda não acompanhou, e eu quero mais uma vez, acho que é importante, vamos ouvir o que o VAR manifestou em relação a essa validação de gol. Vamos ver se você de casa entende. Troca de posse ficou disputa. Ok. Temos uma troca de posse com disputa. Tudo legal! Possível impedimento. Esse Ok. toque, A gente toque tem de mão, depois um ok? possível... Primeira coisa é isso. Aqui tá habilitado, tá? Ok. Deixa eu seguir. Vai, Para, entender aí. me dá uma de frente. Vê se tem um possível toque no invertida braço. depois, para possível Não, no não, braço. E depois a gente tem um Chutando app, gol. tá? Ok. Aí. Ok? Para nesse momento, vamos girar a Possível câmera. toque no braço. Aqui, ó, vê na 8A. Deixa um pouquinho mais longo, tá? Aí, é o corpo, aqui diagonal A também. Tem fácil. Tem fácil. Deixa seguir para ver como é que ela vai Ok, passar. vou fazer o looping devagar, Loop- tá? Isso. Tem um possível Vou toque fazer no um frame a braço. Como é que frame. tá a rede? Para. A rede tá... A inglesa, Não. inglesa. Olha aí. A inglesa. Marcelo, alguma narrativa, A inglesa é a Marcelo? melhor. A bola vai na barriga e vai descer, tá? A inglesa comprova que ela desce. Ó, loop. Para isso, deixa no loop e vamos girar as câmeras, tá? Ok. 8A. Goal line, Marcelo, lá. 16:50. Vê se tem um Não possível esquece de toque dar o no zoom. braço. Tá? Depois a gente tem que checar o app, hein? Só Ok. tá aguardando, tá? Não temos... Aguarda, tá, Marcelo? A 16 A gente tá ao checando esse contrário, possível né? toque, tá, Marcelo? Agora. Ela não vai... Aqui, ó. Para no momento do contato. Para Ok. nesse momento do contato. Agora a 8A vai comprovar que não tá tocando no braço dele. A gente viu ela, tá? Tá? Ó, ela passa e desce. Ela desce da direção do braço. Quer dividir não a vide a tela? tela naquele momento. O Vamos lance é dividir. fino, tá, Marcelo? Ela Tá me ouvindo? passa e Ok. desce na direção do braço, né? Isso. O efeito... Nem a física explica esse raciocínio aí desse Que Rodrigo ela toca Muniz aí no do corpo VAR. e desce pela câmera invertida, a gente consegue ver que não tem contato com o braço. A gente precisa checar o app, o início da fase de ataque. Ela Volta. passa e desce. Vem voltando. Que loucura. Então, Marcelo, a gente já checou, tá? O Calma, possível volta, toque. volta. Mais, Agora a gente tá ok. checando o início da fase de ataque, tá bom? Aí, Ok, aí. nessa... Quero um lance fino, Volta possível um pouquinho toque com a mais. mão. Aí. Ok. Me dá uma baixa. Tá, o toque com A a mão 2 é não houve, boa. então, é isso? Não houve o toque com a mão, né, Rodrigo? Não houve o toque com com a mão, tá? Deixa Agora seguir. aguarda que a gente tá checando o início da fase de ataque. Deixa eu seguir, toca a bola, Teve deixa eu uma seguir. disputa. Me dá uma aberta. Me dá uma aberta. Não houve toque com a mão, é só Ok. o app antes. Não houve mão. Claramente habilitado. Não houve. Não, a mão do ataque, né? Não houve mão, não houve Tudo, Tá, do ataque. tudo checado, tá, Marcelo? Tudo checado. O gol está confirmado. O gol está confirmado. É a fase de ataque. Vamos. Você tá de brincadeira. Vai. Você tá de brincadeira, Leandro, que não vê que... Ó, você tá de... Ah, meu Deus do céu. Não fala Como é comigo que a agora, bola- fala não, com o não, como é que a telespectador, bola... vai. Como é que a bola... Como é que o cara fala ali, dos membros ali, profissionais do VAR, como é que um dos falou assim, a bola desce, ela desce. Como é que a bola desce se não tocou em lugar nenhum, se não tocou no braço? Como é que eu desvio a bola na tua direção, ela bate na tua barriga e desce? Que gravidade é essa aí, gente? Ô, que gravidade é essa aí, me explica. Como é que eu desvio a bola pra você? Abre a tela aí pra mim aí, por favor. Consegue abrir a tela? Como é que eu desvio essa bola aqui, ó? Eu desvio essa bola aqui pra Renata,
A bola bate na barriga dela e desce, irmão. Como é que ela bate na barriga dela e desce? Me explica. Se batesse na minha barriga, ela sairia nessa direção. Só que é o seguinte, ó o que eu digo. Quando você vê as imagens, não aparece nenhuma imagem do braço, sem nenhuma dúvida. Só que a trajetória da bola me leva a crer que ela pegou no braço, mas não há imagem mostrando especificamente, pelo que eu vejo ali, eu tô só dizendo isso, que tenha pego no braço direto, mas a trajetória da bola me faz pensar nisso. Valeu. Então, é isso. É a trajetória. Olha a bola... Gente, a bola bate aqui, Zubeldia. A bola bate aqui, a bola bate aqui e desce. Zubeldia aulas. A trajetória da aula bola, do quando ela Zubeldia. tá aqui, que parece ser na barriga e desce Olha o reto, Twitter, olha o Twitter. Se ela vai direto na barriga, ela vai pra onde, Oirão? Mas, sim, só que Que o que loucura, eu penso? véio. Eles analisaram, você vê que a análise foi bem criteriosa. Câmera pelo amor de 1, Deus. 2, 3, 4. Na minha opinião, eles não tiveram nenhuma conclusão olhando pelas imagens de que ela bateu no braço. Eles veem a bola na barriga. Em alguns ângulos, parece que ela pegou na barriga mesmo. Então, assim, é um lance bem polêmico e é para isso que eles fazem o curso, é para isso que eles se preparam, é para isso que tem o VAR e mais assistentes, porque lances como esse acontecem. Atualiza o curso. Atualiza o curso. Cara, não tem como a bola bater na barriga e descer, mano. ¿Cómo no voy a estar enojado? Como não ia estar enojado? Por favor. Bom, no debate, a gente vai... Falei ontem, fui muito criticado por torcedores são paulinos. Você, não sei o quê, você é corporativista. Entendo a indignação dele, até acho que o São Paulo de fato jogou bem ontem. Entendo que foi uma arbitragem bem ruim do Marcelo Lima Henrique, muito ruim, que atrapalhou o São Paulo. Normal. É normal que seja ruim, é verdade, é o padrão da arbitragem brasileira. O que eu acho errado é a indignação do Zubeldia ser direcionada ao repórter, que não tanto faz se o cara tivesse visto ou não. Ele tinha feito uma pergunta por que o Zubeldia estava irritado. Ali era o papel dele. Só para dar um contexto jornalístico da história. Ele não precisava chegar e falar assim, oi, Zubeldia, eu acho que foi roubado mesmo. Não era esse o papel do repórter que estava lá. Então a indignação, a pancada que o Zubeldia dá no repórter não tem sentido nenhum. Tá errado o que ele fez. Mas tá certo, está indignado e concordo com ele que o time jogou bem e que foi uma injustiça. Vamos dizer assim, injustiça é difícil dizer, mas que a arbitragem ajudou bastante, para mim ajudou. Quero te ouvir, Ivan Drago, sobre o jogo, sobre o São Paulo, sobre os gols perdidos, sobre a arbitragem. Muito bom, bem-vindo, viu, meu caro? Muito obrigado, senhores. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, vamos separar um pouquinho, né? A gente fala sobre os lances polêmicos e depois eu falo sobre o desempenho do São Paulo nessa partida diante do Atlético Mineiro. Sobre os lances polêmicos, o árbitro ele precisa entender se a intensidade foi o suficiente ou não para marcar a falta. Ele precisa medir a intensidade, ou pelo menos se nortear dessa forma, né? Então, no mesmo lance em que a falta é marcada a favor do Gachi, o primeiro gol do Atlético Mineiro, no mesmo lance, o Luciano, na origem da jogada, também é acertado. Para mim, não houve intensidade para marcar a falta no Luciano, como não houve intensidade para que ele pudesse marcar a falta a favor do Atlético Mineiro, a falta do Luiz Gustavo no Vargas. Então, para mim, a falta não aconteceu. E aí sim, o Hulk bate a falta, o Rafael solta e o Vargas marca o primeiro gol do Atlético Mineiro. Eu não concordei com a marcação dessa falta, tá? No lance envolvendo o Paulinho no segundo gol do Atlético Mineiro, eu já pensei de uma forma, vendo uma imagem, eu já mudei de ideia vendo outra imagem, ou seja, não há nenhuma imagem conclusiva a respeito. Não há nenhuma imagem conclusiva. Então são várias interpretações de acordo com ângulos completamente diferentes. Se não há nenhuma imagem conclusiva, tem que valer aquilo que foi marcado pelo árbitro de campo. Isso deve acontecer sempre. O árbitro de vídeo só deve interferir naquilo que foi marcado pelo árbitro de campo se ele tiver convicção, ou seja, uma imagem clara que ele possa mostrar para o árbitro de campo para que ele realmente entenda que ele errou. Se não há nenhuma imagem conclusiva a respeito, tem que ser marcado ou tem que ser validado aquilo que foi marcado pelo árbitro de campo. Portanto, nesse caso, gol do Atlético Mineiro. Mas entendo que a arbitragem foi caseira, mas não me surpreende. O Marcelo de Lima Henrique, para mim, é um árbitro
É um árbitro, é mais um, né? É mais um ruim que atua no futebol brasileiro. Muito bem. O Beto aqui está falando em relação ao Zubeldia, enquanto ele não se colocar como a régua moral do futebol brasileiro, a revolta dele é completamente normal. E o Fernando... Aliás, Tira... Diga lá, fala. Só com relação ao comportamento do Zubeldia, tá? Ele tem todo o direito de ficar irritado e demonstrar isso na entrevista coletiva, mas eu tô com você nessa. Ele passou do ponto e ele foi deselegante com o repórter. O repórter ali não tinha absolutamente nada a ver e não tinha obrigação nenhuma de saber se foi ou se não foi, ou se o repórter, no caso ali, já pudesse ter tirado uma conclusão a respeito do que aconteceu. Foi feita uma pergunta e ele tinha que responder. E ele também estava se baseando numa imagem que foi levada a ele, uma imagem que foi colocada no Twitter. Se você pega a imagem da TV Galo, que mostra o gol, de acordo com aquele ângulo de visão, parece que a bola de fato bate na barriga do Paulinho. Se você pega a imagem que foi levada pelo Júlio Casares, presidente do São Paulo, um ângulo completamente diferente, parece que a bola bate no braço e depois na barriga do Paulinho. O Zubeldia passou do ponto. Ele não tinha o direito de se manifestar daquela forma com relação ao repórter, ou se dirigir daquela forma, melhor dizendo, com o repórter. Mas ele tem todo o direito de demonstrar a sua irritação. Quantos treinadores já não ficaram... Pessoal, eu pausei aqui, tá? Disse que vocês não concordam comigo. Se fosse o Abel Ferreira, será que esse jornalista aí iria estar falando que o Abel ele saiu do ponto? E a gente sabe que esse jornalista aí, jornalista da Globo, né, do Sport TV, ele é um jornalista que ele faz coberturas, né, da Argentina. Até mesmo ele tá no Brasil, mas ele tem lá um processo na Argentina, ele acompanha, né? Ele faz a cobertura ali pelo Sport TV, ele acompanha a carreira do Zubeldia. O Zubeldia já conhece ele também de outros cenários. Eu tenho certeza que ele conhece o Zubeldia de outros cenários, ambos, né? Aliás, o Zubeldia conhece ele, e o Zubeldia em momento algum faltou com respeito. A gente observa a indignação do Zubeldia frente ao jogo e não em relação ao respeito com o jornalista, né? Ele mostra a indignação total com a decisão de campo. Ele aproveitou apenas a pergunta do jornalista ali para que ele pudesse extrair, né, a indignação dele, mas ele não faltou com respeito. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Ataques de pelanca, eu estou esperando uma reação mais agressiva com relação ao Zubeldia. Estaria Zubeldia disfarçado na Guerra do Paraguai, atacando o Brasil pelo Rio Grande, como bom paraguaio que é, né? Porque a reação é completamente desproporcional à reação que senhoras e senhores tiveram com o técnico do Palmeiras, que errou, tem um monte de erro dele, e eu cansei de falar isso. Você está sentindo na pele o que eu senti quando era a questão do Abel e quando nossos colegas exageravam no peso da crítica ao Abel Ferreira, supremacista, colonizador, participou da campanha dos jesuítas, acabou com o pau-brasil da nossa querida terra Brasilis, né? Então eu não vou fazer a mesma coisa porque eu sou diferente, certo? Então eu estou vendo muita gente dizer, que lindo, ele sente o jogo, ele anda de metrô. Ora, né? Esse não é um comportamento adequado de treinador nenhum. Aliás, isso começou e é culpa muito nossa, porque a gente ficava batendo palminha para o Muricy, que mandava, destratava jornalista, ou para o Filipão, que chamou o Rafael Prats de palhaço. Enfim, isso aí a gente vem... Alguns até davam risada. Exatamente. Então eu fui vítima disso. A gente vem normalizando esse tipo de comportamento há muito tempo dos treinadores, né? Então não dá para bater palma para o Zubeldia e achar porque ele sente o jogo, ele chuta copo. O que está faltando? O Tite outro dia meteu o dedo na cara do jogador do Irupita caído no campo lá no Maracanã. Então, cara, eu quero me diferenciar dessa horda, certo? Que atacou Abel Ferreira por 4 anos. Zubeldia tem o quê? 3 meses de Brasil? Então, por quê? Por que a reação é diferente? Por que se passa pano para o Zubeldia?
Nossa, ele sentiu, o São Paulo foi roubado. Mas peraí, pera um pouquinho, deixa eu terminar. Claro que estão, óbvio que estão. A reação é completamente desproporcional, é completamente menor, mais baixa. Por que que você... Claro! Mas tá todo mundo falando disso. Tá falando disso de forma... mas peraí, ele estava irritado. A mídia, a imprensa. Não, mas me fala alguém. Então eu posso falar. Não, entendeu? Aqui a reação, acabamos de detonar. A reação é completamente desproporcional, entendeu? Eu passei por isso, senti isso na pele 4 anos, né, ao analisar os erros do Abel Ferreira. Então ele anda de metrô, olha que bonitinho, olha que legal, coisa nenhuma, comportamento, ele é mal educado? O Zubeldia é mal educado? Claro que não é. Ele sente o jogo, ele reagiu a um jogo. Agora, ele estava suspenso contra o Bragantino? Estava. Por que os auxiliares dele não foram lá bater palma pro árbitro que prejudicou o Bragantino? Sim. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você entende que agora estão passando pano? Claro que estão. Óbvio que estão. Onde estão as instituições? Cadê a CBF para se pronunciar? Sim. Não, mas não da imprensa, porque a imprensa está batendo nele. Tá batendo. A imprensa está criticando, não está? Nós estamos aqui. O Ivan Drago acabou. Veemência? O Ivan Drago acabou de falar, Alguém chamou o Zubeldia de mau caráter? Não, mas... Alguém chamou o Zubeldia de vagabundo? Com relação ao Abel. Não, então, eu tô falando, cara, porque eu vi isso. Tá? De companheiros de imprensa que fizeram isso. Entendeu? Eu não tô louco, gente. Então, mas tem companheiro nosso que infelizmente já morreu e que falou o que falou do Abel Ferreira. Entendeu? Eu acho que essa vai ser uma questão de tempo pro Zubeldia. A lupa sobre ele já está do mesmo tamanho. Mas assim, só não concordo com uma coisa, ô Massini. Eu não estou passando pano aqui pro Zubeldia, muito pelo contrário. Nem o Ivan Drago. Nem eu. E eu vi muita gente séria e boa detonar o Zubeldia hoje. Certo. Eu vi. Tá bom. Você acha que no cômputo geral o tratamento é o mesmo? Bom, o Abel está aqui há 4 anos, então, né? É isso que eu tô falando. Mas óbvio. Foi a primeira, né? É isso que eu tô falando. Foi a primeira. Já chutou copo, tem um monte de cartão. Quantos jogos ele tem? Quantos cartões ele já tomou? Entendeu? O que eu quero dizer, o que eu estou dizendo para vocês é que a reação em cima de outros treinadores é muito menor do que foi em cima do Abel. Simples de entender. O recorte é pequeno ainda, mas o meu contraponto e acho que do Ivan... o recorte é pequeno ainda. O recorte do Zubeldia é pequeno e hoje eu não estou vendo aqui ninguém falando que o Zubeldia está certo. Eu não estou falando de você, eu citei você? Não citou, mas eu acho que é isso. De muita gente que eu li aí, está todo mundo criticando. E de outros programas que eu participei antes, mas fica lá, houve essa... O que acontece é assim, primeiro, que o comportamento dele foi acima do normal foi. Para quem não viu, ele quase derrubou a placa de patrocínio. O backdrop ali de entrevista, porque ele dá soco ali antes de ir para o vestiário e tal, ele dá um soco ali no... Aquilo já é completamente fora da curva. Na coletiva, ele também erra, porque ele não sabe a dinâmica que acontece. Primeiro, ele tem que saber a dinâmica de um repórter que participa de uma transmissão. O cara tem 1 milhão de coisas para fazer, está na beira do campo. Quando acaba o jogo, ele tem que fazer passagem, ele tem que gravar off, ele tem que fazer um monte de coisa. Senta numa coletiva, ele só fez a pergunta do lance do nervosismo. O Abel fez alguma coisa parecida com o nosso companheiro Leandro Bolda aqui há um tempo atrás, que o Leandro estava levantando depois de fazer a pergunta dele, e ele dá bronca no Leandro porque ele não sabia que na rádio que o Leandro estava naquele momento, ele tinha que entrevistar os jogadores e o treinador. Então, a função dele era se dividir e correr para a zona mista. Ele não estava sendo mal educado com o Abel. O Abel também não sabia a dinâmica, deu uma bronca nele. E depois o Abel foi entender que o repórter tem que se virar e fazer parte da sala de imprensa e da zona mista também. Então, acho que o Zubeldia primeiro tem que entender qual é essa dinâmica. Ele não tem, de verdade, na minha visão... que perguntar para o repórter. O repórter, ele é só um repórter na beira do campo. Eles têm, inclusive, na transmissão, ele tem o comentarista para falar isso. Então, sei lá, o máximo que ele poderia falar assim, e o seu comentarista? O que ele falou? O que o seu comentarista disse na transmissão? Aí eu acho que até poderia fazer algum sentido
alguma reação dele, mas não pro repórter. O repórter não tem essa obrigação. Tá lá, fez uma pergunta, ele tá lá para perguntar, ele não tá lá para responder. Então, acho que o Zubeldia passa muito por aí. E a gente está vendo os lances aí. O time dele não jogou mal e teve 3 momentos de cara a cara que não dá para perder gol, um jogador profissional perder gol, como o Ferreirinha perdeu 2 e o Luciano cara a cara. E o goleiro falhou, o Rafael falhou também no lance. Isso, dá para discutir e também. E o lance da falta, para mim, é interpretativo. O Ivan acha que não foi. Eu até acho que não foi também falta, mas é interpretativo. Eu achava que tinha sido, até ver a câmera de trás, que é uma câmera que o VAR não tinha, porque é das TVs dos clubes, assim como aquela da TV do São Paulo, no final mostrou lá o lance da mão do Lucas na Copa do Brasil, mas o VAR também não tinha, então você não tem como culpar a arbitragem. Aquilo é uma imagem posterior e é dessa daí de novo. É a imagem de veículo de rede social do Atlético Mineiro, que eles têm autorização de estar ali atrás do gol. E ali, para mim, ficou claro que a bola não bateu na mão. Só que a imagem, provavelmente, que foi passada para o Zubeldia, só era uma que dava a entender que bateu na mão. E aí, ele, no mínimo, ele deveria deixar a possibilidade de aparecer uma outra câmera ou dele estar errado. E ele falou ali como se fosse uma verdade absoluta. E a verdade absoluta passou longe disso. Então, o Ferreirinha perdeu 2 gols cara a cara, que não dá para perder, que o São Paulo poderia ter ampliado, jogado melhor, colocado vantagem. O Luciano depois tem 2 gols parecidos, um que é feito e outro não. O do Atlético tem um rebote do goleiro, o cara do Atlético vai lá e mete o gol. O São Paulo tem um rebote, o Luciano vai lá e chuta em cima do cara. E aí essas coisas vão passando ao largo porque o treinador se viu no direito ali de contestar o repórter por um lance que ele é no mínimo discutível, ele não é uma certeza. Para mim, sinceramente, as coisas que aconteceram, o pênalti não marcado por Red Bull, aquilo para mim é muito mais pênalti, aquilo é um erro muito maior do que esse daí de ontem, mas muito maior. Eu até brinquei ontem na rede social, eu coloquei na rede social, eu não vi o Zubeldia falando, teve torcedor que falou, pô, mas ele nem deu entrevista. Quando eu falo Zubeldia, era o São Paulo Futebol Clube, é o auxiliar dele que foi trabalhar na coletiva. Ele não falou aquilo na coletiva sobre o jogo do Red Bull. Por que ele não falou? Por que ele não citou? Então, e não é ele. O do Corinthians faz a mesma coisa, do o São Abel Paulo, a mesma coisa. O Abel, quando é a seu favor, ninguém fala nada. Então vamos cobrar de todo mundo de forma igual. Essa isonomia que eu estou pedindo. Fez em Palmeiras e Fortaleza, lá, passou batido. Entendeu? Ele passou a se vingar dos jogadores do Palmeiras e do Abel, que estava reclamando na linha lá do banco de reservas. Então, é importante, para mim, é muito importante deixar isso claro. Eu não vou fazer com o Zubeldia o que fizeram com o Abel nesses 4 anos. Tá? Não é só porque ele tem pouco tempo de São Paulo. É porque o comportamento, e a gente já sabia que ele seria isso que ele está sendo hoje. O Zubeldia nunca foi um treinador sussa, tranquilo, assim como não foi o Mano, assim como não era o Leão, assim como nunca foi o Felipão, o Muricy, o Diniz. O que eu estou pedindo é que a nossa audiência muito inteligente coloque isso na mesma régua, para entender o que aconteceu nesses 4 anos de Abel, na qual ele foi xingado de todo jeito, né? Supremacista, colonizador, né? Outro dia o Zubeldia falou do ingresso mais barato. Olha que legal, o cara pensa no povo, né? O Abel falou milhares de vezes da Revolução dos Cravos e passa batido, entendeu? Isso que me incomoda. A injustiça me incomoda. Por isso que eu estou falando aqui, entendeu? Que é o espaço que eu tenho, a tribuna que eu tenho livre para falar a respeito desse tema. Não me refiro aos colegas nem a você, Ivan. Agora, essa régua aí, que o Zubeldia, esse ponto em Ivan Drago, que o Zubeldia chegou ontem, que nós estamos aqui criticando sim, e vamos criticar, porque na nossa opinião, minha e do Ivan, ele passou do ponto. E foi para um alvo que não tinha nada a ver com a história, não foi xingar o Marcelo Lima Henrique, ele foi detonar o repórter, o Léo Lepre, que é um ótimo repórter, aliás. E levantar da mesa, né? Atitude agressiva, não é só a discussão. Porque a discussão é normal, eu canso de tomar pau do Abel, vocês são testemunhas, tudo bem, é do jogo. Esse embate é do jogo. Exato. Agora, o desconhecimento do trabalho de outro profissional não é do jogo. Assim como bem lembrou o Vessone, quando o Abel se referiu ao Ivan
que tinha que fazer. É assim que funciona. O cara faz uma pergunta na coletiva para o técnico, depois vai entrevistar na zona mista. Um detalhe, né? O Zubeldia, ele estudou o jornalismo, mas essa é uma outra história. Agora, Ivan... Mas não exerceu. Não exerceu. Essa régua, esse ponto em que o Zubeldia chegou ontem, que nós estamos aqui condenando, a gente daqui a pouco vai ouvir o vídeo do VAR sobre um dos lances que ele reclama, e que a torcida do São Paulo reclama, mas essa régua aí, esse ponto, esse sarrafo aí, que o Zubeldia chegou ontem, é o sarrafo padrão do futebol brasileiro. Onde eu quero chegar? Por que a torcida do São Paulo está achando legal o que ele fez? Porque, sabe, todo mundo faz, o Abel faz, não sei quem faz, todo mundo faz, tem que ser isso mesmo, tem que ser um cara lá que briga, que reclama e tal. Esse é o sarrafo que está colocado, todo mundo reclama. Quem grita mais, chora menos. E tá certo. Pois eu vou falar por mim aqui, porque eu vou falar sobre o Zubeldia, porque foi a mesma coisa que eu falei sobre o Fernando Diniz à beira do gramado, Mano Menezes, Renato Gaúcho, Sampaoli e Abel Ferreira. O treinador, ele tem o direito de se manifestar à beira do gramado. É claro que nós queremos um comportamento exemplar, mas isso não vai acontecer. O ambiente é dessa forma. Nós não vamos conseguir controlar tudo. Então, esse comportamento exemplar, ele não existe e não vai existir. A arbitragem está lá para punir quem passa do limite. E o Zubeldia tem sido punido porque ele tem tomado um cartão amarelo atrás do outro. Como o Abel Ferreira também tomou um cartão atrás do outro. Como o Fernando Diniz também toma cartão, como o Mano Menezes. Eu não acho nenhum absurdo o cara chutar o copinho de água à beira do gramado, o cara tá irritado, completamente envolvido com o jogo. Uma coisa é você assistir no seu sofá, na televisão, um clima completamente diferente, uma atmosfera completamente diferente. A outra coisa é você acompanhar no estádio. A outra coisa é você estar 100% envolvido com aquilo. Como é que eu vou simplesmente controlar a reação das pessoas? Eu não tenho... E assim, até na entrevista coletiva, para mim, o Zubeldia erra quando ele se dirige daquela forma com o repórter. Agora, se ele quer bater na mesa, se ele quer aumentar o tom de voz, é a forma como ele se manifesta. Eu tenho uma forma, você tem outra, o Massini tem outra, o Vessone, que é um cara extremamente tranquilo, tem outra. Agora, o árbitro à beira... Para quem está ali à beira do gramado, o árbitro de campo, ele está lá para quem passa do limite. Por exemplo, quando o Abel foi lá e peitou o Caleri no Morumbi, ele passou do limite. Quando o treinador simplesmente vai lá e começa a xingar o árbitro e não concorda com nada e tenta tumultuar o jogo, ele tem que ser punido. Nada além disso. Agora, o problema é você ficar discutindo a pessoa, o caráter, e eu acho que aí passa do limite, entendeu? Por isso que eu já falei aqui, eu não vou conseguir controlar tudo. Então eu falo por mim. Eu sempre me coloquei dessa forma com relação ao Abel. Algumas coisas que o Abel falou em entrevistas coletivas, eu não concordei. Quando ele passou do ponto, ele foi criticado. Agora, quando você simplesmente mistura, olha, o Zubeldia tem o caráter duvidoso porque ele se manifestou dessa forma na entrevista coletiva. Calma. Aí eu acho que quem avalia passa do ponto. Como eu acho, por exemplo, e nós vamos discutir daqui a pouquinho, o Abel solta uma frase com relação à organização do Palmeiras e cita os índios. Eu não acho que ele seja um sujeito preconceituoso. Entendeu? Foi uma forma de falar, como nós já falamos também. A gente precisa... Bom, depois a gente fala sobre esse assunto, porque evidentemente ele é não se deve falar mais, mas isso se refere a John Wayne, filme lá atrás, mas enfim. Espírito do tempo. Mas isso não se deve, de fato, não se deve falar. O que eu cobro é que a gente coloque as coisas no lugar onde elas têm que estar. No campo de futebol, no STJD, na punição. Não é? Não é fora disso. Não é julgar caráter, falar de comportamento, falar de educação como ser humano. É outra discussão. Né? É essa que é a minha cobrança. Eu não vou fazer com o Zubeldia. Eu acho que ele errou sim e acho que ele deve repensar o comportamento dele
E se ele tiver que ser punido, quem vai punir é o STJD. Olha, Só com relação Pode falar. ao que aconteceu ontem dentro de campo, viu, Tironi? É Diga o lá. seguinte, porque o Zubeldia, ele tinha que ter a cabeça no lugar também para falar sobre o que aconteceu dentro de campo, porque ele é o treinador. E ele também deve explicações nesse sentido. Porque, para mim, eu concordo com o Vessone, o Ferreirinha errou muito, e o Ferreirinha poderia ter sido um cara decisivo para o São Paulo ontem, mas, para mim, quando o Zubeldia, com um homem a menos, tira o Luciano e tira o Ferreirinha para colocar Rodrigo Nestor e Rato, ele tirou completamente a velocidade do time e ali o São Paulo parou de jogar e só esperou o final do jogo. Então, o São Paulo ontem começou muito mal, tomou um gol, logo na sequência consegue o gol de empate e volta para o jogo. E aí ele domina a partida, ele cria oportunidades de gol. Depois erra novamente no finalzinho, e aí a gente pode discutir a arbitragem. E no começo do segundo tempo, o São Paulo continua no jogo. Mas eu acho que o Zubeldia, por exemplo, não é que ele errou, quem sou eu para falar, mas eu não concordei com as alterações dele. Porque o Ferreirinha, por mais que ele tomou algumas decisões erradas, mas o Ferreirinha estava ajudando a criar oportunidades. E quando ele tira o Ferreirinha e tira o Luciano, ele tira também a velocidade do time pelos lados do campo. Porque ele coloca o Nestor, que é um jogador de controle, de posse de bola. Ele colocou o Rato pelo lado direito, que é um jogador de controle, de posse de bola. O Lucas, nós sabemos que depois da metade do segundo tempo, ele já tem dificuldade de arrancar, porque chega o cansaço. O Caleri não é um jogador rápido e o São Paulo teve dificuldade de agredir. E eu acho que ontem ele se equivocou nas alterações na segunda etapa. Nossa, eu concordo muito com você. Acho que depois das substituições, os dois entraram muito mal, o Nestor e o Rato, o jogo acabou ali. Ali acabou. Mais do que a expulsão, o jogo acabou com as substituições. O São Paulo teve chance para empatar o jogo com um a menos. Sim. Um a menos. Sim. Mas também... Com o Luciano. Um treinador pensa ele também não controla, às vezes, como os caras entram, Exatamente. né? Entraram mal, exatamente. Também... Os dois entraram muito mal. Tem que pensar a ideia. A ideia foi ruim? Não foi. É isso. O Fernando César Assis fala assim... É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo relacionado aí ao São Paulo nesse pós-jogo, né, que foi bastante intenso. O São Paulo perdeu mais uma vez para o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Infelizmente aí, né, nós já somos fregueses do Atlético já desde 2020. Já são 4 anos sem ganhar do Atlético, tanto em casa quanto fora. E realmente isso daí vale a zoeira lá por parte da massa do Galo. Mas é claro, né, a gente entende que o São Paulo nessa temporada ele tá bem, né, com o Zubeldia. O Zubeldia teve um processo de bastidor aí bem legal. Na minha opinião, eu não acho que ele errou, tá, em relação ao posicionamento que ele deu no pós-jogo, em relação às críticas. E é isso mesmo, galera. Ele me faz lembrar um pouco o período do Muricy Ramalho na época, né, lá 2006 a 2008, que ele 2005, né, 2005 a 2008, que ele representava bastante o São Paulo, ele era bem ativo, ele representava os jogadores até mesmo na entrevista. E é isso que a gente precisa, de um técnico que represente jogadores, que esteja também ali dando entrevista e que esteja com a linha São Paulo Futebol Clube, que esteja realmente vestindo a camisa, né? E é isso, pessoal. Valeu por ter acompanhado. Se inscreva no nosso canal para vocês ficarem por dentro de todas as notícias que circulam aí no dia relacionado ao nosso tricolor paulista. Valeu, um abraço.